E aqui, irmãos, ó, segundo o terreno, Jesus disse que é um solo rochoso, um coração de pedra. Misericórdia. Aqui é uma pessoa que ouve a palavra, recebe até com alegria. Olha. Mas é de pouca duração. Já viu? Aquelas pessoas que recebem, mas daí a pouco já deixa passar. Pois a angústia, a perseguição, a tristeza dessa vida toma conta. E o primeiro amor vai embora. Sabe, amados, por isso nós precisamos ouvir a palavra, guardar a palavra, colocar em prática. E buscar o Senhor. Todo o nosso coração. Sabe qual é aqui? Ó, precisamos tomar cuidado. O diabo veio, o ladrão veio e fez o arrombo, irmão, para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Cristo Jesus trouxe a semente, nos deu vida e vida com abundância. E aqui, irmãos, ó, se a pessoa não tem raiz profunda, acaba caindo no laço pelas aflições e angústias da vida. Quer dizer, o ciclo dos horrores está na nossa frente. João 14, 26. Vamos ler, tá? João 14, 26. Fala assim, ó. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tudo que Jesus fez, o ensinou, as orações, a busca diante do Pai, sabe, a obediência ao Pai, o Espírito Santo, que Ele enviaria e veio. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Tudo que Jesus disse, irmão. É só você saber que o Espírito Santo nos faz relembrar. E ainda nos ensinará as coisas que faltaram nos ensinamentos. Todas as coisas. Tudo, irmão, que você imaginar que Cristo fez, o Espírito Santo nos lembra. É por isso que Ele é um Deus consolador. Ele faz nos lembrar tudo aquilo que nós aprendemos. E a unção de Deus já foi dada, irmãos. Muitas vezes eu fico pensando, o que nós estamos fazendo com a unção que nos foi dada? Não precisa mais ensinar, tá? A mente do coração. O que nós estamos feitos, irmãos? Com a semente que Jesus trouxe para nós. No Evangelho de Cristo Jesus. E aqui eu fico pensando aqui, ó, louvado seja Deus. 1 Pedro 5,7 fala que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos ler lá 1 Pedro, vale a pena, irmão, 5 ao 7, né? É uma palavra muito conhecida, muito. 1 Pedro 5. Vamos ler Vamos ler aqui do 5 ao 8, irmãos. Vamos relembrar aqui a palavra. Rogue igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Cingidos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Posso ouvir um glória? Ó amados, que não sejamos nós. Por isso nós precisamos estar alerta aqui, ó, a essa palavra. E aqui, irmãos,
por causa da angústia, a pessoa abandona, despreza a palavra. E isso é para nós, irmãos. Quantas pessoas, depois dessa pandemia para cá, de 4, 5 anos, misericórdia. Parece que o mundo desabou. Parece que a frieza tomou conta dos crentes. Eu falo isso com convicção, irmãos. Eu converso com várias pessoas. Pessoas desanimadas, insensíveis à palavra, regredido no conhecimento da palavra. Depois de 4, 5 anos para cá, o inimigo está agindo de uma maneira profunda. E a palavra de Deus diz assim: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Ô amados, vamos permanecer firmes. E algo tem poder sobre nós. A nossa vida está no poder de Cristo Jesus, nosso Senhor. E algo já do maligno, irmão. O povo que não é incrédulo precisa se cuidar, precisa buscar, precisa receber, precisa de informação. E aqui, irmãos, ó, se a pessoa não tem raiz profunda, acaba caindo no laço do inimigo, pelas aflições e angústias. Só que nós estamos falando aí, ó. E esse círculo de horrores, irmãos, eu não canso de falar isso. É o círculo de horrores, onde nós não somos palhaços, não, nós somos filhos de Deus. Posso ouvir glória? Nós somos filhos de Deus, irmão. Por isso nós temos o melhor. Nós temos o poder, a graça, a manifestação do Espírito de Deus. Nós temos saúde, paz, alegria, vontade de vencer, vontade de congregar, irmãos. O diabo vai recuando, Cristo vai avançando. O diabo vai caindo por terra e Cristo vai avançando, irmãos, em nossas vidas. Mas para isso ele tem que encontrar o quê? O terreno bom, terra boa. Para ele semear a semente e dar os frutos. 100, 60 e 30. Como diz a palavra. E aqui, irmãos, ó, onde nós somos filhos de Deus, aqui, ó, João 14, 26, ó. Precisamos permanecer firmes. João 8, 31. Olha aqui. Vamos lá. João 8, 31. Disse Jesus: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Bom, querido, precisamos colocar em prática a fé salvadora. Sabe aquela fé salvadora que Deus já nos deu? Ele já nos visitou. Ele já nos aconselhou, nos preparou, nos regenerou, nos justificou, nos deu através do seu Espírito Santo aquilo que nós precisávamos. O salmista no Salmo 40 fala de esperei com confiança. É o que nós temos que ter paciência, sabendo que Deus inclinou, olhou, está olhando pela nossa vida, pelos nossos pecados, pelas nossas deficiências. Ele está olhando, irmão, pelas nossas ofensas. E Ele já fez a obra completa, irmãos. Ele nos tirou de tudo isso aí e nos levou para a região celestial. E aqui, ó, precisamos colocar em prática essa fé aqui, ó, esperar com confiança a volta de Jesus. Ele disse assim, ó, Ele se inclinou para mim. Tirou do lago, do charco de lodo, coisa horrível. Onde nós estamos? Na beira do caminho, no terreno de pedra, no terreno de espinho, e nos tornou terra boa, transformou a nossa vida. Fala, irmão, diga glória a Deus. Transformou a nossa vida. Nós precisamos enxergar isso aqui de uma forma tremenda. É o terceiro terreno aqui, né? Jesus está falando de pessoas que ouvem a palavra com vontade, cuidado, mas a fascinação das riquezas sufoca a palavra, irmãos, e não dá fruto. E a agenda desse mundo aqui, que é um círculo de horrores, está cegando os entendimentos das pessoas, para que elas não vejam a luz do Evangelho. Nós lemos lá 2 Coríntios, capítulo 4, dos 6 ao 7, vamos lá, 2 Coríntios. 2
capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tem, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência de poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também cremos, por isso também falamos. Amém, Jesus? Amém. Que bênção. E aqui, irmãos, para encerrar, o quarto terreno trata-se de um bom solo. Lembra a boa terra, podemos até dizer um bom coração, depende da interpretação. Um bom coração, lembra de Cornélio? Homem de bom coração. Foi salvo ele e sua família, porque Deus mandou um anjo falar com Pedro para ir até a casa de Cornélio. E lá Cornélio abriu o coração, abriu a sua casa para a palavra de evangelismo. E toda a família de Cornélio foi salva. Posso ouvir um glória? Olha que é importante. Ele fazia esmola de bom coração, ajudava todo mundo, mas ele não conhecia a palavra. Ele não conhecia Jesus. Ele estava preparado para receber o Evangelho de Cristo. Tanto é que ele foi salvo, sua família foi salva. Que bênção maravilhosa aqui, ó. Cornélio recebeu a palavra de evangelismo porque já tinha um coração abençoador também. E ele e toda a sua família foram salvos. Jesus está dizendo aqui que pessoas recebem a palavra com uma atitude espiritual correta. Olha, palavra com atitude espiritual correta, por interesse, com boa vontade, humildade, com arrependimento, e dão frutos mesmo debaixo de perseguição. Lembra da igreja primitiva? De Atos? Mesmo perseguidos, eles iam e se declaravam diante do Senhor. E ele mesmo disse aqui, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E em João 16, 33, ele fala, tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa, que Deus que nós servimos, irmãos, que veio, deixou sua glória, uma semente, ele semeou a sua verdadeira evangelização, semente do Evangelho. E aqui vai encerrar aqui, irmãos, a vida cristã começa com a semente do Evangelho. Amém, Jesus? Aqui. A vida cristã começa com a semente do Evangelho. O reino de Deus precisa semear em nossa vida, através de Cristo Jesus aqui. Essa semente do reino. E a cada dia precisamos tomar os frutos desse reino e colocar em prática. Isso através do testemunho em Cristo Jesus. Viver a vida de Cristo. Olha quanta coisa, irmãos. E muitas vezes nós ficamos um pouco à deriva, acordamos e continuamos marchando com dificuldade. Mas a incredulidade tem que passar longe de nós. Nós temos o quê? Uma vida recriada pelo Espírito Santo de Deus, uma família abençoada e abençoadora, unidas, com esse propósito. Finalidade, irmãos, não é salvação. Salvação é a consequência da nossa fé. Que coisa. Tudo
termina com a salvação eterna. Não para todos, infelizmente. E através dessa palavra plantada em nosso coração, vamos cultuar a Deus e a Jesus, a verdadeira semente dessa lavoura, irmãos. O que Deus veio fazer? Formar uma lavoura, uma plantação de almas. E eu e você fazemos parte dessa lavoura. Quem diz amém? Amém. Fazemos parte, irmãos. E tem uma pergunta que eu coloquei: o que eu e você estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Se Cristo já fez tudo por nós, fez a parte dele, Deus fez a parte dele, nós precisamos fazer a nossa parte de Deus. E a nossa parte é glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, honrar a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, amar a volta de Jesus e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Mateus 28 fala que nós devemos ir pregar, semear a palavra. Quem crê e for batizado será salvo. Primeiramente a palavra. E a palavra vai trazer o que? Fé, amor, paz, uma atitude cristã, uma formação de almas que realmente, sabe, faz jus a isso. Sabe, amado, a germinação da semente da palavra ainda não é salvação. É apenas o início. O caminho da cruz já é um caminho de aprendizado. Nós sabemos o quanto Cristo passou naquele caminho da cruz. Aprendemos. Ele mesmo disse que passaria. E o Espírito Santo comprova. Isaías, então, nem se fala. E aqui, irmãos, estamos no caminho da cruz. Muitos já estão guardados. Diga glória a Deus. Mas muitos ainda estão abortivos. Ô irmão, que tristeza. Muitos ainda estão sendo abortados, né? Precisamos deixar o Espírito Santo completar essa grande obra aqui. A germinação, a fecundação da semente vai dar frutos da estufa de Deus. Sabe o que é a estufa de Deus? Onde nós estamos, irmãos? É o caminho da cruz. É uma estufa. É uma estufa de sofrimento, de alegria, de dores. Sabe, irmãos? Mas não passaremos o que Cristo passou. Morte na cruz. Passaremos por tribulações. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele queria dizer: vós também vencereis. Que coisa, não? E aqui, irmãos, essa estufa de Deus aqui, é coisa de nós nos adequar. Romanos 3, vamos lá, para terminar. Romanos 3, 24 e 25. Fala assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que Deus, irmãos, maravilhoso, perdoador, resgatador, transformador, Deus de amor, de paz, de justiça, irmãos. Nós servimos. E muitas vezes nós deixamos passar alguma coisa saindo da nossa. E aqui, irmãos, estamos no caminho da cruz, estufa de Deus. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Sabe o que é uma estufa? Um lugar cobertinho, onde a planta vai sem ter interferência. Nós estamos no caminho, na estufa de Cristo, irmãos. E as interferências que nós
vivemos, a culpa é nossa mesmo. Nós somos culpados. Sabe? Cristo pagou no caminho da cruz aquilo que nós merecíamos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele trouxe a semente santa lá da sua glória. Desceu até aqui, o Verbo se fez carne, ele foi entre nós. Toda a maravilha, irmãos, ele fez por nós. Tudo aquilo que nós não merecíamos. Ele não olha para os pecados anteriores. Olha que Deus maravilhoso. Mas ele olha para os pecados atuais. Nós precisamos nos consertar, irmãos. Não basta nessa ideia de ciclo de horrores. Saber que nós somos filhos de Deus. E somos agora embaixadores desse mesmo Cristo aqui na terra. Embaixadores. Tirou nós do caminho lá de andarilhos. Transformou nossa vida e agora nos colocou no alto relevo. Aqui, ó. Com a justiça de Deus, nós somos agora representantes do reino de Deus. Por isso nós precisamos ser honestos com Deus. Com a nossa família, os nossos familiares, os nossos vizinhos, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso Brasil, com o mundo todo, irmãos. Há um Deus só. Somente uma palavra. E o objetivo é consagrar a nossa vida para Ele. Ele se manifestou para nos levar para Ele mesmo. E onde Ele estiver, estaremos com Ele. Vai chegar um momento que nós vamos ser retirados daqui. Posso ouvir glória? Devemos amar a volta do Senhor. Com fé, esperança no coração, sabendo que Ele não falha nas suas promessas. Deus não é homem para que minta. Muito pelo contrário. É um Deus de justiça, de paz, de salvação eterna. Precisamos fazer a nossa parte, queridos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa resgatar o primeiro amor de muitos que já foi embora. Que Deus possa resgatar a fé de muitos que deixaram passar. Que Deus possa sempre, irmãos, e a intenção dele é nos abençoar, tirar nós dos espinhos da vida que estão sufocando o nosso coração, a nossa alma. Que Deus possa realizar em nós o projeto que Ele começou com o Pai. Ele veio para nos fazer essa semente. Olha, tudo está completamente adequado ao projeto de Deus. Não tem parte B, né, irmão? Não tem parte B. É um projeto, irmãos. Ele está, sabe, por um triz. Vai terminar agora num grande arrebatamento. Posso ouvir agora? Glória a Deus. Temos aí nosso irmão. Deus abençoe. O meu Oswaldo vai falar depois. E a irmã Elizabeth. Obrigado pela presença gostosa. Muito bom. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, que Tu és a semente santa que veio dos céus para nos dar vida. E através desse poder maravilhoso, dessa unção poderosa, através desse amor inigualável, através da graça que nos foi revelada, aleluia, e através da unção do Teu Espírito, nós queremos permanecer contigo, Pai. Sabendo que a qualquer momento o Senhor buscará a Tua igreja verdadeira, Pai. Amém. Aquela que anda na sinceridade contigo, na obediência, fazendo a obra, Pai, ainda que por dificuldade. Nós sabemos que brevemente o Senhor voltará. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos famílias abençoadas, pessoas insensíveis sejam, ó Deus, voltadas para Ti, Pai. Que a Sua graça, o Seu poder e a Sua misericórdia seja estendida às pessoas, às famílias. Amém. Que ainda estão vivas, ó Pai, ó Deus, mas que precisam nascer de novo, Senhor. Precisa de, aleluia, da Sua intenção na vida deles, ó Pai, que é a salvação eterna. Obrigado, Deus.
nós oramos no nome de Jesus e é para a tua glória. Amém.